O Holocausto, a sombra da desumanidade. De 1933 a 1945, o mundo testemunhou uma das mais sômbrias e devastadoras tragédias da história humana. O Holocausto, perpetrado pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, foi um genocídio sistemático que resultou na morte de 6 milhões de judeus, além de milhões de outras minorias. Este documentário é um mergulho profundo nas atrocidades e no impacto duradouro deste período sômbrio da humanidade. Tudo começou com a ascensão de Adolf Hitler e do Partido Nazista na Alemanha. Em 1933, Hitler tornou-se chanceler e rapidamente estabeleceu um regime totalitário. O antissemitismo, central na ideologia nazista, levou à promulgação de leis que marginalizaram os judeus e outras minorias. Os direitos civis dos judeus foram sistematicamente retirados e eles foram gradualmente isolados da sociedade alemã. À medida que o regime nazista consolidava seu poder, a perseguição aos judeus e outras minorias se intensificou. Em 1935, as leis de Nuremberg foram introduzidas, proibindo casamentos entre judeus e alemães e privando os judeus da cidadania alemã. A Kristallnacht, ou Noite dos Cristais Quebrados, em novembro de 1938, marcou um ponto de inflexão, com sinagogas queimadas, lojas judaicas saqueadas e milhares de judeus presos e enviados para campos de concentração. Com o início da Segunda Guerra Mundial em 1939, a perseguição nazista tomou uma nova dimensão. Em 1941, a liderança nazista implementou a solução final, um plano para o extermínio total dos judeus na Europa. Campos de extermínio como Auschwitz, Treblinka e Sobibor foram construídos para levar a cabo esse genocídio em escala industrial. Milhões de judeus foram deportados de toda a Europa, forçados a viver em guetos superlotados antes de serem enviados para a morte. Nos campos de extermínio, as condições eram desumanas. Milhões de pessoas foram assassinadas em câmaras de gás, enquanto outras sucumbiram à fome, doenças e trabalho forçado. Experiências médicas brutais foram realizadas em prisioneiros e a crueldade dos guardas nazistas não conhecia limites. Testemunhos de sobreviventes como Anne Frank, Primo Levi e Elie Wiesel nos fornecem um vislumbre do horror indescritível que eles enfrentaram. Em 1945, com o avanço das forças aliadas, os campos de concentração e extermínio começaram a ser libertados. As cenas de horror encontradas chocaram o mundo. Corpos empilhados, prisioneiros esqueléticos e uma destruição humana sem precedentes. A libertação trouxe à luz a extensão do genocídio nazista e a necessidade urgente de justiça. O Holocausto deixou um impacto duradouro na humanidade. Tribunais de guerra, como os julgamentos de Nuremberg, buscaram responsabilizar os perpetradores. Memoriais e museus foram estabelecidos para garantir que as vítimas não fossem esquecidas e que as lições desta tragédia sejam lembradas. O Holocausto serve como um poderoso lembrete dos perigos do ódio, intolerância e racismo. O Holocausto é um dos capítulos mais sômbrios da história humana, uma era de horror e desumanidade que nunca deve ser esquecida. Ao relembrar e aprender sobre esta tragédia, honramos as vítimas e reforçamos nosso compromisso com um futuro onde tais atrocidades nunca mais aconteçam. Gostou do documentário? Quer saber mais detalhes? Curta e comente parte 2. Inscreva-se no canal para não perder as próximas partes dessa história crucial para a humanidade.